Bom, a gente vai continuar agora falando sobre neurotransmissores para que a gente possa finalizar. Então, nos vídeos anteriores a gente falou sobre a acetilcolina, a dopamina, noradrenalina, norepinefrina, a gente vai ter essas duas nomenclaturas, a serotonina, o ácido gama-aminobutírico, que também pode ser conhecido pela sigla GABA, e a substância P, foi os que foram falados no vídeo anterior. Então, para a gente finalizar o slide 2, a gente vai ter as encefalinas e as endorfinas. A gente falou antes, no último slide, no 32, da parte do slide 2, a gente falou sobre três, substância P, encefalinas e endorfinas. E elas têm elas têm uma certa relação entre si. A gente começa falando que a substância P ela é encontrada nas fibras sensitivas, ou seja, ela vai estar próximo das terminações nervosas, toda aquela ação que a gente sentir de dor, elevação de temperatura, a questão de a superfície mais áspera, que ela pode entrar em contato com a pele e isso gerar alguma dor, gerar algum desconforto. Então elas vão estar nas fibras sensitivas. E a substância P, ela vai estar nos neurônios das fibras sensitivas e no sistema nervoso central. Então a gente vai ter ela na região periférica, na região central do sistema nervoso. E ela estimula a percepção da dor. Ou seja, quando a gente tem algum certo baque, alguma queda, algum arranhão, a gente vai ter logo instantaneamente a dor sendo sentida pela ação de força que foi gerada contra alguma área corpórea. Então, no momento que a gente sente essa dor, a gente tem essa percepção de dor, a gente tem a substância P dando suporte nessa questão da gente ter essa sinalização. Caso contrário, se a gente não tivesse essa ação, a gente teria qualquer tipo de agressão no corpo, alguma ação forte contra o corpo, alguma energia intensa contra o nosso corpo e ela só não seria sentida. Automaticamente o corpo ele não identificaria alguma doença, não identificaria alguma irregularidade, o que poderia ser ruim, que não daria suporte para que te desse toda a atenção e cuidado possível. Então, no momento que a gente tem alguma ação que ela vai dar uma certa ação que possa prejudicar o corpo, quando uma queda, um arranhão, a questão da dor ela já é sinalizada para a gente entender que aquilo está errado naquela área. E com isso a gente tem a substância P, para que a gente tenha ela, para que ela possa dar essa sinalização para que a gente entenda que há algo errado naquela área. A gente tem as encefalinas, encontradas no sistema nervoso central. Elas inibem o impulso da dor, suprimindo a substância P. Então a gente tem o que? Duas situações. A primeira é o que? Quando eu me bato, automaticamente eu vou sentir uma dor. Então já nesse automático da dor que eu vou sentir, eu tenho a substância P me sinalizando que lá há algo errado. Porém, com o passar do tempo, o ferimento ele pode estar menos dolorido, com o passar dos dias a cicatrização da ferida e conforme os cuidados, né, se não houver infecção, a dor no local ela pode ir diminuindo. Então, quando a gente tem algum ferimento, alguma ferida, que nisso ela doía muito no início, logo quando teve contato, quando teve a ação que agrediu aquela área. E conforme o passar das horas, aquela dor já não é mais intensa, e conforme o passar dos dias, aquela dor já não tem tanta percepção como antes, até chegar o momento que ela já não vai ter nenhuma identificação de dor, a gente tem as encefalinas aí nessa questão para que elas possam trazer essa diminuição da dor, para que assim haja a normalização daquela área conforme a sua recuperação, sua cicatrização, para que aquela área tecidual ela volte ao normal depois de todo o processo de cura. E por último, a gente tem as endorfinas, que elas são encontradas na hipófise e no encéfalo, inibem a dor, inibindo a substância P. Então a gente também tem outro neurotransmissor que também entra nesse processo para poder inibir a ação da substância P, para poder diminuir a ação de dor em alguma área do corpo. Podem ter papel na memória e aprendizado. Então a gente tem dando suporte a esses neurotransmissores que vão nos dar a capacidade de ter a manutenção da memória, a permanência de fatos, de
da nossa vida, fatos relacionados a conhecimento ao longo da nossa mente, para que, apesar do tempo, a gente possa voltar a ele, recapitulá-lo e conseguir acessar essa área, e também do aprendizado. Então, a nossa capacidade de aprender, seja ela um pouco mais rápida, um pouco mais lenta, a gente tem esse suporte das endorfinas atuando diante disso, desse processo. Atividade sexual também, no antídoto sexual, toda a questão relativa ao prazer, as sensações boas relativas à ação sexual também tem a atividade envolvida da endorfina. Controle da temperatura corporal, então a gente também tem esse cuidado, nosso corpo ele tem a temperatura média de 86 graus e meio, então alguns fatores podem alternar esse valor. Quando a gente está num ambiente externo, num ambiente que a temperatura externa ela pode ser muito alta ou muito baixa, isso vai de alguma forma interferir, fazendo com que o meu corpo ele sinta aquilo, ele sinta e tenha ações como aumentar ou diminuir a temperatura. Ou então, diante de algum agente invasor no meu sistema, no meu organismo, eu posso ter como uma das características a elevação da temperatura corporal como indicativo que o corpo ele está atuando em combate a esse invasor. Então, nesse controle da temperatura, as endorfinas elas vão dar suporte para que a gente tenha esse termostato funcionando, fazendo com que a gente volte a esse valor considerado normal, né, o médio, que é o de 36 graus e meio. Também tem sido ligados à depressão e à esquizofrenia, distúrbio que esse último é o distúrbio que afeta a capacidade da pessoa de pensar, sentir e se comportar com clareza. Então se a gente for estudar mais a fundo acerca sobre os neurotransmissores, a gente percebe que quando eles não estão no seu nível de limiar normal, eles num excesso ou numa carência, eles podem ter uma ação muito intensa. Então, quando a gente tem o excesso, quando a gente tem um quantitativo muito grande de neurotransmissores, a gente vai ver atividades que vão agitar muito a pessoa, atividades que vão fazer ela ter uma elevação muito maior do comportamento, muito maior do humor, passando daquele limite do normal. Então, quando a gente tem um excesso, a gente tem a mania, como a gente pode dizer, que é aquela questão da atividade mais acelerada, ou então aquele comportamento, aquela reação mais exagerada, mais elevada, que é algo que é notório que ele tem algum fator que não é comum. Então, quando a gente tem o excesso, a gente tem esse fator. Nesse caso aqui, que as endorfinas têm sido ligadas à depressão e esquizofrenia, quando a gente vai ver depressão, quando a gente olha para esse lado da depressão, a gente sempre faz uma certa associação, que a depressão, pelo nome diz, é a diminuição. Mas nesse caso da depressão, a gente está falando sobre o comportamento, a tristeza intensa. E isso é relativo à questão da diminuição desses neurotransmissores. Então, se o excesso ele causa mania, a carência, a limitação do quantitativo de neurotransmissores, vai causar a questão do efeito contrário, que é, como a gente pode falar, a depressão, que é a diminuição desse comportamento, a tristeza intensa, a falta de vontade de comer, de interagir socialmente, tudo relativo à carência e à diminuição desse neurotransmissor. Então, as doenças psicossomáticas, as doenças psiquiátricas, elas estão sempre nesse ponto que a gente passa dos limites, seja para mais ou seja para menos. Quando a gente tem um excesso, a gente pode ter algumas patologias relacionadas, e quando a gente também tem a carência, a gente tem algumas patologias que vão ser relacionadas a essa necessidade e essa falta de neurotransmissores que controlam aquela média mínima considerada normal. Então, na questão de fisiologia do sistema regulador, quando a gente está falando desde o nosso slide que começou sobre a sinapse e neurotransmissores, a gente finaliza aqui falando sobre os neurotransmissores. E a gente vai começar aqui, para quem puder acompanhar pelo slide, a questão das partes e funções do sistema nervoso central. Então, a gente começou a estudar as partes mais mínimas, entender desde as estruturas menores, como os neurônios, as neuroglias, que foi os pontos que a gente viu em sala de aula, entender as sinapses, tanto as químicas quanto a elétrica, e também finalizando para compreender acerca dos neurotransmissores. Agora a gente vai entrar sobre as estruturas que compõem o sistema nervoso central. Então a gente tem
iniciando aqui as partes principais do encéfalo, que ele é composto de aproximadamente 100 bilhões de neurônios e 1000 bilhões de neuroglias. Então, a gente tem mais neuroglias que neurônios porque elas são estruturas que dão suporte para a manutenção desses neurônios. Então, como eles são estruturas que fazem a manutenção, é natural que eles tenham um quantitativo maior para que eles possam suprir toda a necessidade de suporte desses mais de 100 bilhões de neurônios que existem no sistema nervoso central. Então, quando a gente tem aqui logo na primeira imagem, a gente vai ter a divisão do encéfalo nas seguintes partes. Tronco encefálico, que nele vai ser encontrado o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, o cérebro, que ele é dividido em diencéfalo, que lá eu vou encontrar o tálamo e hipotálamo, e o telencéfalo, e o cerebelo, córtex e gânglios da base. Então, a gente vai ver todas essas estruturas aqui de uma maneira bem sucinta, para que vocês possam entender a sua localização, as suas funções e o que uma ação externa em um acidente, algum trauma, podem acarretar em consequências para a pessoa. Então, são áreas muito nobres, que tem toda uma função muito importante relativa à manutenção corpórea, não só do sistema nervoso, mas de todos os sistemas corporais, e que num déficit ou em alguma falha, eles podem acarretar em consequências que vão comprometer desde o sistema nervoso central até todos os demais sistemas conforme a sua relação de função que ele desempenha. Então, essa parte a gente vai continuar no próximo vídeo para entender como funciona e como é a atividade de cada uma dessas partes do sistema nervoso central.